Nosso giro de notícias também traz imagens exclusivas que revelam um patrimônio ameaçado e abandonado aqui em Salvador, viu? Já tem 7 anos que o prédio que abrigava o Instituto do Cacau está desse jeito que você vê aí nas imagens, olha. Abandonado, com marcas da destruição causada por 2 incêndios. É um prédio histórico da década de 1930, foi um dos primeiros a ter arquitetura moderna aqui na capital baiana e abrigava o Museu do Cacau, que fechou. Todos os objetos que contam a história da cultura do cacau, tão importante para a economia baiana, né, permanecem nesse prédio. E, além disso, ao redor desse prédio aí circulam milhares de pessoas todos os dias, tem muitos pontos de comércio por ali. E, mesmo assim, esse prédio, olha, segue abandonado. Um prédio enorme que não está sendo utilizado. Por isso, hoje o Bahia Meio Dia vai trazer uma reportagem completa sobre esta situação aí, o prédio do Instituto do Cacau, aqui na nossa capital baiana. Imagens desse prédio aqui que é patrimônio nosso, mas olha o estado dele. Destruído pelo fogo, com paredes, com teto escorados por vigas de ferro, com alguns andares abandonados. Esse é o prédio do Instituto do Cacau, que fica na região do comércio, aqui na capital baiana. Em novembro de 2011, uma sala foi atingida por um princípio de incêndio. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas 8 meses depois, um novo incêndio atingiu o Instituto do Cacau e comprometeu a estrutura desse prédio, causando desabamento de parte da parede aí do imóvel. Esse é o estado do Instituto do Cacau hoje. São 7 anos aí à espera de uma revitalização. Bom, se a gente contar, né, do primeiro incêndio de 2011, já 8 anos esperando uma revitalização que ainda não tem data para começar. Os mais jovens pouco sabem o que funcionava nesse prédio histórico no comércio. Eu acho que é o saque. Esse prédio aqui atrás? É? O Museu do Cacau, é. Museu do Cacau. Agora você já viu esse Museu do Cacau funcionando? Só algumas vezes. Pessoas tiram identidade, documentos aqui. Mas aí funcionando o saque. O museu mesmo, você já viu funcionando? Não, nunca vi. Você sabia que tinha um museu aí dentro? Não. Desde 2012, quando foi atingido por um incêndio, parte do prédio do Instituto do Cacau da Bahia está assim, abandonado. Quem viu o Instituto e o Museu do Cacau em pleno funcionamento, lamenta a degradação da nossa história. Uma instituição que servia a população e hoje, infelizmente, só tem aí o saque e mais nada, né? E esse casarão aí parado, poderia o governo investir para o bem da população. O prédio da década de 1930 é o único imóvel público de Salvador de arquitetura Bauhaus, um dos primeiros estilos de arquitetura moderna no século XX. Isso quer dizer que, para a época, o Instituto do Cacau funcionava num dos prédios mais modernos e tecnológicos da capital baiana. Com um galpão climatizado que guardava as sacas de cacau, nossa maior riqueza na época, além de uma passagem subterrânea por debaixo da Avenida da França, ligada ao Porto de Salvador, para facilitar a carga e descarga dos navios que levavam o fruto mundo afora. Quando ele foi construído, isso aqui era apenas um aterro, só tinha areia praticamente. Ele é um dos primeiros edifícios a ser construído nessa nova área do porto, na expansão que o Porto de Salvador sofreu no começo do século. Só que toda história e valor econômico do Instituto do Cacau e do prédio vem se perdendo no tempo. Hoje no imóvel funcionam apenas uma agência bancária, um restaurante popular, uma agência do saque e alguns órgãos do governo estadual. Os pavimentos superiores estão desprezados. A fachada ainda preserva o nome original, mas ganhou outros escritos nada agradáveis aos olhos. As pichações que estão por toda parte. No último pavimento, mais atingido pelo incêndio de 2012, escoras de ferro sustentam as pilastras e a cobertura. Já faz tanto tempo que nada é feito aqui, que até mato já cresceu em algumas janelas do prédio, que é tombado pelo IPAC, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. O prédio do Instituto do Cacau tem localização turística estratégica, bem ao lado do Porto de Salvador, que todos os anos recebe milhares de turistas na temporada de cruzeiros. Mas a região é pouco visitada, até porque uma degradação
de um prédio imponente desse não é nada atraente. Só que lá dentro a gente tem um patrimônio valioso, com documentos, louças, móveis coloniais, urnas indígenas e outros objetos que ajudam a contar a história da cultura cacaueira da Bahia. Mas ninguém pode ver. O governo do estado disse que está estudando uma maneira de dar sentido e uso para esse pedaço esquecido da nossa história aqui no comércio. Teria que revitalizar, né? Inclusive tinha um mercado, não sei se ainda funciona, tinha outras coisas que poderia estar funcionando e aproveitando o espaço. Seria bom revitalizar. Mas enquanto tiver assim, é triste para todo mundo. É muito triste e dá medo de passar até por baixo da pilagem que está querendo cair. Um pouco de abandono, né? Então é interessante os órgãos competentes ver isso aí como uma providência, né? A cidade fica mais bonita, o comércio fica mais bonito, né? Turistas aqui que vêm muito para aqui e é importante, né? Olha, por e-mail, a assessoria do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, informou que, apesar do prédio do Instituto do Cacau ser tombado, a reforma não é de responsabilidade do órgão. Explicou que cabe ao órgão apenas a responsabilidade do acompanhamento das propostas feitas para a revitalização. Após o incêndio, o IPAC realizou vistorias conjuntas com técnicos da Prefeitura e do Governo do Estado para se discutir e auxiliar na definição das soluções para o escoramento emergencial e recuperação da estrutura do imóvel. O resultado foi um projeto elaborado pela Superintendência do Patrimônio da União na Bahia, a SUPAT, e que foi licitado esse ano. O início das obras está sendo aguardado. Já a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado informou por nota que o governo contratou a empresa Alpe para realizar o escoramento e sustentação do prédio. A assessoria ainda está apurando quanto foi pago por esse serviço de escoramento do edifício. De acordo com o contrato assinado esse ano, para a reforma parcial do prédio, na área afetada pelo incêndio, vão ser gastos quase 3 milhões de reais. A Secretaria de Comunicação informou que em 2017 a empresa chegou a ser contratada para fazer a recuperação estrutural da laje da cobertura. Como ela não cumpriu o acordo, o contrato foi rompido e as obras não foram executadas. O Estado ressalta que está em estudo um novo projeto para o Instituto do Cacau. O prédio pode abrigar o novo Centro de Convenções da Bahia, por exemplo, por meio de uma parceria público-privada. Então, já há 8 anos aí aguardando uma destinação à revitalização e o cuidado com o nosso patrimônio, né? Nos resta esperar. Nossa vida aqui é esperar, né, minha gente? Esperar o cuidado com o nosso patrimônio, esperar quando a gente precisa de um atendimento de saúde, esperar que a educação seja prioridade.